Há um ano, João Vitor Conte e a esposa Suelen enfrentam uma luta diária pelo bem-estar de seu filho, Vitor Hugo, de apenas 3 anos de idade. A criança é portadora de uma doença rara chamada de doença de Krabs, que afeta todo o sistema neurológico e nervoso. O casal vive em Bocaina, interior de São Paulo, e conta com a ajuda de amigos, conhecidos ou não, para tentar dar uma vida melhor ao filho. O Vitor Hugo tem uma doença, a doença de Krabs. Até os 2 anos de idade ele era uma criança normal. Depois dos 2 anos de idade ele começou a apresentar essa doença. Ele começava a arrastar a perninha esquerda. Aí a gente levamos ele até o ortopedista, aí passaram pelo neuro. Aí o neuro falou assim que tinha que passar por uma biópsia muscular. Aí, como o meu marido, a usina paga um convênio para o meu marido, a usina mandou a gente para Ribeirão Preto fazer um exame que chama neuromiomografia. Nesse exame, deu que o nervo do meu filho estava lento, o músculo dele estava lento. Aí, lá mesmo, o doutor de Ribeirão Preto falou assim para nós que estava aparentando ser uma bilinização. Aí, meu filho começava a apresentar, tipo assim, que ele levava um choque no corpo. Aí, eu achei estranho. Aí, a gente voltamos nele, aí ele pediu uma ressonância e uma tomografia. Aí, na ressonância, deu doença de Krabs e adrenoleucodistrofia. Aí, até lá, o médico falou que poderia ser um atraso mesmo dele, que com a fisioterapia a gente ia ver o desenvolvimento dele. Só que a gente foi vendo que não estava sendo um desenvolvimento bom, ele estava regredindo. Todos os médicos que eu procurava falavam que não tinha fechado o laudo dele ainda. Um médico, um ortopedista, indicou eu para uma neura, que é especializada em síndrome, e ela descobriu que ele tinha, que achava que podia ser adrenoleucodistrofia. Se fosse adrenoleucodistrofia, ia ser transfusão de medula óssea. Aí ela mandou nós direto para Ribeirão Preto, com o Dr. Charles. E o Dr. Charles pediu o exame para nós, aí deu que meu filho tinha doença de Krabs. E essa doença, quando ela é o clássico, ela mata. Só que no caso do meu filho, surgiu uma mutação. O organismo dele fez uma mutação. E conseguiu deixar essa doença bem lenta. Deixou ela bem devagar. Aí o médico fala que ele é o único no mundo que tem essa mutação. Suelen, e quanto tempo já você vem nessa briga constante, nessa fé, né, nessa força, para diagnosticar o que o Vitor Hugo tem? Já faz 1 ano que eu tô correndo atrás com o Vitor Hugo. Né, Vi? E nesse meio tempo você já passou por vários médicos. O Vitor Hugo ele precisa de uma assistência especializada na questão de fisioterapia. Antes, em Jaú, nós tínhamos o Luci Montoro, agora não tem mais. Então, em Jaú não tem um local apropriado, com pessoas qualificadas para atender o Vitor Hugo. Não tem, só tem a Sorri, né? Mas a Sorri não dá mais assistência para Bocaina. A fisioterapia eu pago, é lá em Araraquara, a gente paga a fisioterapia para ele, o ecoterapia. A fisioterapia sai por mês 910. O ecoterapia a gente paga 250, porque ele não pode ficar parado. E fora que ele faz natação, que é R$90 por mês, a natação dele, que ele faz. Aqui na cidade, a questão assim de profissionais, fisioterapeuta não tem adequado para o Vitor Hugo. Fonoaudiologia você faz aqui na cidade com ele? Faço no postinho de saúde. Eu levo ele toda quinta-feira. A questão da Sorri, que é um local especializado em Bauru, né, para atender alguma doença específica também, porém tem que fazer um convênio entre a Prefeitura de Bocaina com a Prefeitura de Bauru. Explica pra gente como é isso. Teve uma entrevista que o presidente de Bauru, da Sorri, falou assim que pelo governo está mandando pouca verba, então teria que cada município ajudar R$500 por cada criança. E aqui na cidade a gente foi pedir ajuda, até para o prefeito, para ele ajudar. Ele falou assim que ele queria cortar os gastos, que ele não poderia ajudar nós, que ele tinha que cortar os gastos da prefeitura. Então ficou nessa. Então a gente viu que não ia ter ajuda nem da prefeitura, nem de lugar nenhum, que a gente acabou pagando essa clínica para ele fazer, porque se ele ficar parado, ele corre risco de atrofiar inteiro. E essa doença, ela leva até a morte, né? Vai atrofiando o sistema nervoso todo da criança. Vai atrofiando tudo.
E a fisioterapeuta, então, tem esse local que faz um preço mais acessível para vocês, porém é na cidade de Araraquara. Então, tudo o que você for fazer com o Vitor Hugo, você tem que se deslocar aqui de Bocaina. Sim, em Araraquara. Lá tem a esteira que ela coloca ele para andar, tem um Spide que fala lá que coloca um monte de elástico no corpo dele, coloca ele para se movimentar lá. Então lá tem bastante aparelhos que ele precisa mesmo. Agora conta pra gente como é o seu dia a dia aqui com o Vitor Hugo. Como que é o dia a dia dele? O Vitor Hugo, na verdade, é uma criança normal, como nós mostramos, é uma criança sorridente, que brinca com a gente aqui tudo. E como que é o seu dia a dia com ele, Sueli? Logo quando acorda, 6 horas, a gente já está indo para a cidade de Araraquara, faz fisioterapia. A parte da tarde eu brinco com ele, porque ele quer que ande com ele, pegado com ele, quer que ande, ele quer que brinque com ele. Então é tipo assim, é um dia bastante movimentado, né? Quando não tem médico, a gente está aqui. Agora eu estou colocando ele na escolinha, mas eu fico com ele lá a parte da manhã, fica até meio-dia. Aí a gente volta, brinco, ando com ele para a rua, para o quintal. Ele quer que tire a hortes dele para ele ter ali. Então ele é uma criança muito ativa, ele é muito esperto nessas partes. E hoje nós sabemos, apesar você precisou parar de trabalhar para ajudar, né, para cuidar do Vitor Hugo, seu marido continua trabalhando, mas hoje é tudo muito caro, questão de medicamentos, questão dessa assistência, né, vocês aí estão se virando para tentar pagar e tudo mais. Hoje, o que o Vitor Hugo precisaria? O Vitor precisaria de um aparelho chamado Parapódio. É um aparelho que ele vai ficar 60 minutos de pé naquele aparelho. Então ele vai ficar 30 de manhã, 30 à tarde, 30 à noite. Para ele poder ter um fortalecimento na perna dele. Quanto mais ele ficar de pé, quanto mais a perna dele vai fortalecer. E ele tem uma luxação no quadril. O médico falou assim que se ele não ficar muito de pé, ele fica muito com as perninhas fechadas, é arriscado a perninha deslocar do quadril dele. Então ele tem que ficar de pé. O parapódio para ele vai ser ótimo por causa da luxação que ele tem no quadril. Ele precisa do parapódio, ele precisa de uma cadeirinha que custa 2.800, que é para ele comer, para ele escrever. É adaptada já para ele a cadeirinha. E também tem um canguru que ponha o pezinho dele, que ajuda ele a se movimentar. Nós vamos até mostrar nos vídeos sobre esses, são passinhos de alegria, que é chamado. E isso vai ajudar também no fortalecimento do Vitor Hugo. Vai a se movimentar, né? A ter movimento para poder sair um pouco, não ficar muito parado, para ele voltar a andar. A gente procurou a Defensoria Pública para eles ajudarem a gente com uma clínica de fisioterapia, porque a gente paga particular. Então está saindo muito pesado para a gente, 900 e pouco. Então a gente procurou ajuda. E eles entraram em contato com nós, falando assim que a Prefeitura de Bocaina negaram o pedido. Aí ontem eu recebi uma ligação dizendo assim que a diretora da saúde de Bocaina alegou lá que o meu filho, eles ofereceram fono e fisioterapia. Eles alegaram na Defensoria Pública, falando que eu não estava comparecendo na fono e que eu não ia com meu filho na fisioterapia. E que eu não justificava as faltas ainda que eu tinha com o menino. Então, eles estavam alegando que eles estavam me ajudando nessa parte. Mas, na verdade, eles me ajudaram. Só que, numa parte, eles estão mentindo, né? Falando que eu não estou indo com o menino. Eu compareço todo a fono com ele, até as fisioterapias eu estava indo certinha. Aqui eles colocavam ele de pé um pouco, já dispensava. Ele precisa de aparelho, e fora que ele precisa de profissionais, né? Que precisa de terapia ocupacional, ele precisa de uma psicóloga, ele precisa de fono. Então, nutricionista precisa estar acompanhando ele, pediatra. Então, precisa de uma equipe médica mesmo, para estar acompanhando o caso dele. E as questões de remédios, Sueli? Vocês também gastam muito com a questão de medicamento, porque os medicamentos do Vitor Hugo são caros. Conta pra gente, nesse tipo de ajuda você também precisa? Sim, porque ele consome muito remédio, né? Toda semana quase a gente está indo comprar. Porque ele tem um que ele toma 3 vezes ao dia. Então ele consome bastante mesmo medicamento. Fora medicamentos, o Vitor Hugo usa fraldas também. Sim, ele usa fralda. Ele
Ele toma Sustagem Kids, porque o médico falou para mim continuar a dar, que tem bastante vitamina. Então é para ele continuar tomando. E esse medicamento, Sueli, Depaqueme, para que serve e é diário o uso pelo Vitor Hugo? Sim, é uso contínuo. Esse daí é para epilepsia. Ele estava apresentando crise. Aí o Dr. Charles indicou esse daí para ele. Ele custa na faixa R$70. Ele usa contínuo. E esse aqui? Também é uso diário? Sim, cada 15 dias ele está tomando. Ele custa R$30. Cada 15 dias a gente tem que descer e comprar mais. Porque você não pode faltar. Ele tem uma substância que ajuda a diminuir a agressão da doença. Esse daí também custa R$75. Esse remédio, ele atua na parte do que a doença vai tirando, ele vai repondo a inflamação, porque ela causa uma inflamação no cérebro. Então, ele vai repondo. Fora esses medicamentos, assim, que são usos diários, tem um medicamento que o Dr. Charles também está verificando, que é um medicamento que é feito fora do Brasil. Isso. Até então a pele dele foi lá para os Estados Unidos. O Dr. Charles falou que foi testado 2 medicamentos. E quando a pele dele aceitar um desses 2 medicamentos, aí eles entram em contato com nós. Mas eu não sei o valor ainda expressar, sabe? Mas eu acho que também barato não vai ficar não, né? Nesses casos, Suelen, fora o medicamento, fora esses aparelhos que o Vitor Hugo precisa, quem quiser te ajudar também com fraldas, qualquer ajuda é bem-vinda. Será muito bem-vinda. A TV local Jaú se engajou na campanha criada pelos pais da criança em busca de doadores e mostra como as pessoas podem ajudar. Vitor Hugo necessita de 3 equipamentos para disfunção motora. Um deles é o Parapódio, com custo de R$900. Um colete Passinhos de Alegria, no valor de R$350. Cadeira adaptada, no valor de R$2.800. Totalizando o valor de R$4.050. Quem puder ajudar com alguma quantia em dinheiro deve efetuar o depósito no Banco do Brasil, agência 6670, dígito 2, conta corrente 7208, dígito 7, em nome de João Vitor Conte. Além do valor para custear a compra de equipamentos, a família necessita de roupas e agasalhos tamanho 4, calçados número 26, fraldas descartáveis tamanho M, suplemento alimentar Sustagem Kids. As doações devem ser centralizadas pelos telefones da TV local 14 3418 0400 ou 99779 2523. Familiares e amigos agradecem a todos pelo ato de solidariedade.